Meu nome é Renan, eu vou estar falando sobre a metodologia e o desenvolvimento sobre o nosso trabalho. As pesquisas podem ser classificadas segundo o ponto de vista de Vergara 2010, considerando que envolve um levantamento de dados de várias fontes e ainda os métodos ou técnicas empregadas na produção verificada em loco no projeto. O projeto baseia-se na análise do consumo de água em habitações familiares, para que os quais o melhor caso para isso são os de edifícios residenciais, que juntamente com um bom imobiliário que se tem desenvolvido nos últimos anos na cidade, oferece uma alternativa eficiente para a análise do consumo de água, levando em consideração os diferentes serviços adicionais que podem dispor as necessidades máximas de consumo simultâneo de água a que pode estar sujeita. No campo do reuso da água, com o uso eficiente da mesma, o estudo apresentará medidas mais eficazes para o consumo e o uso da água no projeto. Por isso, será importante classificar os tipos de águas que estarão disponíveis no projeto, dentro da qual a água potável, esgoto e chuva. Essas últimas, obviamente, dependerá do setor da análise e das características arquitetônicas do edifício, sobre o desenvolvimento do nosso projeto. A água potável provém de um sistema de produção composta por instalações que captam água bruta de suas fontes, a torna próprias para o consumo humano e a distribui aos consumidores por meio do sistema de distribuição. Essas instalações, segundo o Neto 2015, estão agrupadas nas etapas de produção e distribuição, e nelas existem diferenças entre o volume de água que entra no sistema e ao que entrega ao usuário, as quais são chamadas de perdas. Recuperar parte da água perdida por meio de medidas de redução da perda de água frequentemente representa uma alternativa econômica para explorar novos recursos por meio de medidas caras, como novas represas, poços profundos ou dessalinização da água. É importante que também ocorrem outros tipos de vazamento dentro de residências que não são vistos, mas são contabilizados como consumo nos medidores cobrados do usuário, seja por rompimento de tubulação, gotejamento nas torneiras ou vazamento nos tanques de banheiros. Além disso, há gastos com o uso de água em chuveiros, vasos sanitários, pias, louças e roupas, bebedouros, regadores, etc. Dessa forma, é importante levar em consideração a representação de um consumo de água em diferentes dispositivos sanitários, como é o caso mais geral no caso do desperdício de água pingando de uma torneira, ou causado pelo mau dimensionamento dos cálculos de pressão no momento da elaboração do projeto, que causam fissuras nas redes hidráulicas. Por outro lado, o vazamento existe dentro de um sistema de propriedades, ou seja, nas instalações de água potável de um prédio ou na casa, também são importantes, mas, ao contrário do vazamento nas redes de distribuição, são muito menores. Assim, poderiam no futuro causar sérios problemas estruturais, arquitetônicos, etc. Nas propriedades, porém, esse custo de água não depende mais das entidades gestoras da água, mas em um custo interno da propriedade que os usuários devem assumir devido ao mau funcionamento do serviço interno. O meu nome é Gilson da Silva Brito, o meu registro é 52343-2019. Nosso trabalho é em cima da deficiência da água. Como usar a água? Tem pessoas que imaginam que a dificuldade da água é só buscar ela em longas distâncias, e quando não é. Muitas das vezes também na forma de usar a água, da forma que economiza a água. E o nosso trabalho vai estar falando a respeito das normas, como se usa a água devidamente. Para a elaboração do projeto hidrossanitário de reaproveitamento das águas pluviais, foram utilizadas as normas. A norma 5626, de instalação predial de água fria, e a norma 12218, projeto de redistribuição de água para abastecimento público, procedimento. A norma técnica 8160, sistemas prediais de esgoto sanitário e projeto e execução. E a norma técnica 9649, projeto de redes coletoras de esgoto sanitária,
procedimento. Para a elaboração do projeto elétrico, as normas técnicas 5410 para instalação elétrica em baixa tensão e a norma 5419, proteção contra descargas atmosféricas, e a norma 14039, instalações elétricas em média tensão. Os objetivos desse trabalho, no geral, é desenvolver um projeto de abastecimento de água fria e esgoto para um edifício de 5 pavimentos, incluindo sistema de armazenamento por cisterna, além de propostas do sistema para captação de água de reuso, que são as águas pluviais, assim como o esquema elétrico para um apartamento desse prédio. E os específicos: elaborar projeto elétrico, hidrossanitário e de reaproveitamento de águas pluviais, de acordo com as normas técnicas vigentes. Apresentar projetos que valorizem a regularização da água e se volte à preservação dos reservatórios de água. Apresentar projetos também que visem a preservação ambiental com a redução do consumo de energia elétrica da habitação. Meu nome é Elianice Ferreira e o número do meu registro é 52352-2019. A metodologia do trabalho foi usada a bibliográfica e também a de campo, por conta de que nós estudamos todas as normas técnicas já citadas por ele, as referências bibliográficas, de estudos a respeito de planejamento e bom uso hidrossanitário e também reaproveitamento de águas, e nós usamos o CAD, como um programa para elaboração de toda a estrutura do desenho do projeto. Nós, após esse desenho, nós tivemos os resultados da pesquisa que identificaram que a rede de água ela deve ser estudada e dimensionada de maneira que tenha força, pressão adequada para que não aconteça fissura ou vazamento nas juntas e canos, e também que não falte água em nenhum ponto de distribuição da residência. Verificou-se também que esse cálculo ele deve ser feito com a soma de todos os pesos dos aparelhos e deve ser realizado através do acúmulo de todos esses pesos, ou seja, você deve usar todos os pontos de distribuição, calcular o uso de água deles e fazer o sistema de cálculo de água para aquela residência. Quando falamos em relação ao reservatório da caixa de água, ele deve ser limpo a cada 6 meses, de maneira que o registro deve ser fechado, um dia de pouco uso, e esse reservatório também deve ser limpo adequadamente. As redes de esgoto, nós vemos que as caixas de gordura devem ser diretamente ligadas na rede de esgoto. Temos também o uso adequado dos canos e dos condutores, principalmente os canos de 100 milímetros, que é da rede principal. Nós temos também uma coisa muito importante, que é a utilização do desconector, que ele, através de um sistema de acúmulo de água dentro dele, ele vai vedar o mau cheiro, os gases que estejam vindo dentro da rede de esgoto. E nós também percebemos que a necessidade de um projeto bem elaborado e bem dimensionado, ele também está diretamente ligado ao consumo geral da água. E nós também fizemos um projeto de rede elétrica de um dos apartamentos. Esse projeto de rede elétrica tem pontos de tomada, pontos distribuídos adequadamente, luz adequada e o dimensionamento também. Um quadro, todo dimensionado de maneira como manda a norma da ABNT. Foi feito também todos os projetos, tanto o hidrossanitário, captação de águas pluviais e reuso e elétrico, de maneira que fosse economizado a energia elétrica.
como as energias nossas são de hidroelétricas, economizando energia, também se economiza água. E, como já foi explicado pelo colega, a necessidade de uso consciente da água foi o foco do nosso projeto. Obrigada.